Olá, seja bem-vindo ao Engitalk, o podcast da engenharia, uma iniciativa do INE Caratinga em apoio do CREA. Hoje nós vamos mergulhar no universo da automação residencial, uma tendência que veio para ficar. Vamos conhecer tudo sobre as casas inteligentes. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o Maxwell Roger, ele que é um criador de conteúdo sobre tecnologia do canal Max Dicas, muito conhecido. Seja bem-vindo, Maxwell. Muito obrigado pelo convite, Fernanda, Thiago. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo bem legal sobre esse assunto aí. E ao meu lado, Thiago Souza, inspetor do CREA, vice-presidente do INE, que está aqui para conversar conosco juntamente sobre esse assunto tão interessante. Mais uma vez. Eu acabei te apresentando primeiro, né? Imagino. Mas você tem mais traquejo nesse negócio que eu, muito mais. Já está acostumado a criar conteúdo. Meu irmão era fã dele. Aí me apresentou o conteúdo dele, fez com que eu ficasse fã também, faz um material muito bacana. E aí eu falei, esse cara precisa estar no podcast com a gente, porque ele é fera. Vai ser um papo legal. Quem não gosta de tecnologia? Falar sobre tecnologia é uma coisa muito incrível, porque é algo que a gente precisa estar informado, é a mudança constante que nós vivemos hoje no mundo, né? Com certeza, está presente no nosso dia a dia, né? Hoje respiramos tecnologia, então lá em casa, a gente vai falar sobre isso, né? Mas lá em casa, onde eu olho, tem tecnologia lá. Meus meninos que eu diga. Meus meninos ficam 24 se deixar, e o smartphone tá aí, né? Para comprovar isso. A gente hoje não desgruda, né? Você me desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32. Então você chegou a pegar a época daquele celularzinho, fizeram um Xing Ling que pegava televisão. Eu falava, cara, eu lembro. Não foi? Aí eu falava, genial, agora nós temos uma televisão, olha aqui, cara, no celular, que puxava uma anteninha. Legal. Era mesmo. E de repente já pulou pro smartphone e virou outra coisa, né? E eu cheguei a ter um Nokia, não era aquele 1100. Não era, acho que era o 1110. Não era o tijolão, já era um pouquinho melhor, mas ainda... A telinha branca. Ainda telinha, sei lá que telinha que era, mas não era colorida e tal. E aí botava na mesa assim, ficava dançando, né? A gente achava o máximo. Aí depois cheguei nesse Xing Ling, eu acho que foi uma febre no Brasil. Eu comprei eu lembro na época, de flip, se eu não me engano, o mecanismo. Você levantava. Cara, durou 2 meses. Deu tela branca, aí já era. Aí até que depois foi evoluindo, né? Classe média, você era quase rico, né? Porque pô, esse celularzinho era baratinho. Era baratinho. Comprava lá no Mercado Livre, lá, sei lá, R$150, nem lembro, né? Já tem bastante tempo. Cara, e a tecnologia pulou, né? Agora a gente tem... Foi muito rápido a evolução. Muito. E de smartphone e tal, e agora inteligência artificial. Tanto que a gente olha hoje para a evolução dos smartphones, os lançamentos, você não vê grandes coisas mais não. Né, os últimos lançamentos aí, principalmente do iPhone, deu o que falar, né? Meio que repete, né? Já existia, não teve muita novidade dessa vez. Cadê a evolução e tal? Mas assim, hoje as empresas estão focadas em inteligência artificial mesmo. Então, empresa que não fala, que não lança nada aí relacionado a IA, tá para trás. Tá. Ficando para trás. Eu vi até o WhatsApp agora. Você viu que legal? Vi, mas não sei usar, não. Dá pra criar um site dentro do WhatsApp também. Não, é só conversar com ele, como se fosse uma pessoa ali. Bater papo? Pra perguntar o que você quiser. Não sou tão carente assim. Mas se for só pra bater papo, não. Mas às vezes tem, né? Tem, tipo, código, tem de tudo um pouco, né? Tem umas estratégias, né, pra você... Ó, o cafezinho aí, ó. Aí, ó. Falei do café e fez mesmo. Falar nisso, a gente tem que agradecer o pessoal do CaraCast. Vamos agradecer aqui, gente, o pessoal do CaraCast, sempre com tanto cuidado, com tanta atenção, para nos fornecer essa estrutura impecável. Eu falo que a transmissão aqui, né, a qualidade da imagem, do áudio. Agora o estúdio está bem mais fresquinho, Edgar. Gostei, hein? Gostei. Nós estamos mais refrigerados agora. Muito bom, parabéns aí. Deixa eu te perguntar, Max, você está falando aí sobre tecnologia. Você é engenheiro formado também? Sou formado. Me formei em engenharia elétrica, mas nunca atuei. Porque eu já estava nesse meio aí de criação de conteúdo, eu sempre fui da área de TI. Desde quando eu realmente comecei a trabalhar CLT, era na área de TI, fui instrutor de informática, depois atendente técnico e depois trabalhei como responsável mesmo da área de TI
o único responsável de uma empresa aqui em Caratinga, um pouco maior. E por fim, aí beleza, aí encerrou minha carreira ali na CLT, decidi me dedicar inteiramente à criação de conteúdo na internet. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje eu sou um empreendedor. Ah, legal. A engenharia te ajudou nesse processo? Sem dúvidas, cara. Por mais que eu não... Atue diretamente. Por mais que eu não decidi atuar na área de engenharia, a faculdade, a formação em si abriu muito a minha mente. Eu acho que eu não seria o Max Dicas hoje da internet se não fosse a engenharia. Porque tanto essa questão que eu falei de abrir a mente para aprender, como também network, né? Você acaba conhecendo muitas pessoas boas ali que te levam para frente. E ainda hoje, a gente conversava aqui antes de iniciar a gravação, eu falava que hoje para mim network é muito importante, então eu vou em eventos em São Paulo, por exemplo, e volto de lá com várias e várias ideias. Cheguei semana passada e já estou aplicando várias ideias que eu vi legal, lá. legal. Pessoal, cabeça aberta, né? Muita coisa. Sem dúvidas. E aí, bom, mas é interessante porque o objetivo desse podcast é basicamente esse, a gente compreender que, bom, você não atua diretamente com engenharia, né? Não tem uma carteira assinada como engenheiro, mas aplica a engenharia no dia a dia, tanto é que é por isso que a gente vai trocar essa ideia, inclusive, sobre Sim. Mostrar que a engenharia está presente em nossas vidas em diversas formas. Com certeza. A engenharia está ligada à tecnologia. Sim. Com certeza. E a gente vai comentar, né, sobre casa inteligente, que é automação. E muita coisa que eu vi lá na faculdade, por mais básica que seja, hoje eu aplico também, né, nos vídeos que eu faço, ensinando. Lá no canal eu sou muito assim de faça você mesmo, mas claro, com responsabilidade e ali eu ensino o passo a passo. Então eu desmistifico muita coisa. A tecnologia lá. É um trabalho sensacional. Tem quanto tempo seu canal já, Max? Que eu comecei a publicar vídeo foi em 2016. Só que foram várias fases. Então no início eu era aquele cara que publicava quando dava. Comecei ali como hobby. Aí descobri que dava para ganhar dinheiro. Então eu tinha que conciliar o canal com o meu trabalho, com a faculdade. E aí depois comecei a aumentar a frequência, né? Terminei a faculdade e comecei a aumentar a frequência, até que chegou num ponto que eu vi que se eu não largasse meu emprego lá fixo, eu não conseguiria evoluir. Entendi. Então foi quando... Aí você deu esse passo de coragem. Aí, por exemplo, comecei em 2016. Aí no final de 2019, um pouco antes da pandemia, eu decidi me dedicar inteiramente, aí o canal só subiu. Aí você pegou uma excelente época, que foi a época da pandemia, pois foi o boom da internet. Para o mundo foi, né, a pior coisa, porém para nós que trabalhávamos já com internet, foi a melhor coisa. E é interessante todo mundo em casa assistindo. O conteúdo do canal dele é um meio que faça você mesmo, e o que as pessoas mais queriam era não ter que chamar os outros para vir para dentro de casa, para fazer as coisas. Como é que configura um roteador, como é que eu conecto a internet, está dando o Wi-Fi não pega no meu quarto, como é que eu vou fazer? E aí ele começou a desmistificar essas coisas. E trazendo para soluções para os problemas do cotidiano das pessoas. Sim, quando eu criei o canal, essa era a ideia. Era postar ali problemas do meu dia a dia no mundo da tecnologia, que eu tinha resolvido e eu queria passar para o pessoal. Sim. Então, antigamente o canal era muito assim de tutorial, ensinando e tal. Ainda hoje eu ensino, mas hoje eu faço também muito review de produtos. Unboxing, então bacana. Eu recebo o produto, lançamento, tiro da caixa, mostro o que vem, faço alguns testes. Porque hoje, assim, eu acho que a maioria dos brasileiros... avaliação. Isso, a maioria dos brasileiros, quando vai comprar algo na internet, pesquisa antes, né? Exatamente. Vale a pena? Verdade. E tal. Então, essa é a minha missão hoje também. Um nicho muito bom. Ajudar as pessoas a se decidirem e fazer boas compras sempre. Sou sempre muito transparente e aponto ali sempre pontos positivos, negativos dos produtos para ajudar a galera e o pessoal tem gostado. Que é o que a gente espera também, né? A gente tem esse certo receio de que a marca te enviou um produto, aí você simplesmente falar bem dele sem ter o critério de falar assim, cara, isso aqui é um Pois ponto negativo. Aí tem duas situações. Tem aquela situação que realmente é publicidade. E aí a gente deixa isso claro lá, aparece lá, esse vídeo contém promoção paga, alguma coisa assim. Explico também pro pessoal, isso é uma parceria. Sou muito transparente, como eu falei. Mas quando a marca simplesmente envia o produto e não patrocinou aquele conteúdo,
Aí, né, Você fica livre para falar a sua opinião. Isso. Porque, assim, é o nosso trabalho. Hoje eu trabalho com imagem, né? Então, assim, uma hora ou outra a gente vai... Eu aceito, sim, mas eu só aceito também publicidade de marcas confiáveis, de marcas que eu já trabalho e confio. Com certeza. Né? Para mostrar lá no canal. Cara, e que tem legal. dado certo. Que legal. É porque o YouTube, de vez em quando, aparece umas propagandas lá. Não. Aí... Pô, todo mundo sabe que o tal do tigrinho já não é um negócio certo e aparece lá na propaganda. E é legal. E é por isso que sua marca tem... Seu canal tem credibilidade, é muito conhecido no YouTube. E é bem interessante. Você estava falando 500 mil inscritos, não é isso? Isso, 550. Legal. Rumo a 1 milhão. Se inscrevam aí. Vou aproveitar a nossa... Vou aproveitar a nossa audiência aqui. Canal Max Dicas. Isso. Se inscreva lá no canal. Se inscreva lá no canal, acompanhe também lá no Instagram, TikTok. A gente está em todo lugar. Legal. Vamos entrar então no nosso assunto, que hoje é casas inteligentes, e eu tô curiosa para saber tudo sobre isso, Max. Te confesso que é uma área, né, um setor que me chama muito a atenção. E eu queria que antes você explicasse para a gente, afinal de contas, o que é a automação residencial, né, e como que ela está sendo introduzida hoje no nosso dia a dia. Em termos simples, é o que a gente já falou aqui. Automação residencial é você transformar a sua casa em uma casa inteligente. De que forma? Instalar sensores. Hoje a gente chama tudo de inteligente, né? Então, interruptores, lâmpadas, câmeras. A partir daí, eu vou conseguir controlar remotamente. Então, estou aqui, consigo olhar minhas câmeras, consigo acender, apagar minhas luzes lá. Inclusive, posso programar as luzes para apagar quando não tiver ninguém perto, né? Tiver acesa lá à toa. Então, assim, são várias coisas nesse sentido aí que você pode gerenciar de forma remota. Através de sensores, alarme. Então, assim, não é nada de outro mundo, sabe? Não é difícil também automatizar as coisas. Hoje, os produtos, as empresas já facilitam isso muito para a gente. Ou seja, essa tecnologia ela veio para trazer conforto, economia, porque você está falando que de longe dá para apagar as luzes, dá para poder, né? Sustentabilidade, praticidade, tudo isso. Muito legal, mas olha só, aí eu queria inverter a pergunta, queria perguntar para você, Fernando. O que você acha que daria para fazer de automação na sua casa? Isso aqui seria muito útil para mim. Pensa em alguma coisa. Mas pensa uma coisa, fala assim, uma coisa que não existe? Não. Uma dessas coisas que já existe. Não tem na minha casa e eu gostaria que, independente de existir ou não. Eu gostaria do comando de voz para resolver muitas coisas dentro de casa. Isso daí é a coisa mais simples. Né? Eu gostaria. Não tenho isso ainda. É exatamente isso. Câmeras também, eu acho que o fato de você sair de casa, poder acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Sim. Eu tenho um pet em casa, então, assim, é bom, eu fico preocupada às vezes, costumo sair. Tem como programar o hoje... pet, de liberar ração para o pet? Sim, hoje tem alimentador automático, inteligente. Nossa, você pode programar para que em determinadas horas do dia, né, libere ali a ração, né, até a água dá para automatizar. Então, assim, são ligar o ar-condicionado para quando você chegar em casa, a casa já está fresquinha, por exemplo, a gente está aqui, vamos supor que estivesse frio, mas começou a esquentar, o ar-condicionado pode ligar sozinho. Quando eu chegar em casa, as luzes acender ou o ar-condicionado ligar também, dependendo da temperatura. Ô Max, agora olha só, para quem está começando, a pessoa não tem nada em casa e fala assim, cara, eu vou começar, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Dá. Às vezes não tem recurso financeiro suficiente para fazer tudo de uma vez. Aí vamos fazer aos poucos. O que você sugere? Tipo assim, compra um EcoDot, compra um Broadlink. Como é que tá para começar? Meu portão lá em casa, na minha casa, por exemplo, meu portão é elétrico. É daqueles elétricos que acionam por radiofrequência. Aí eu comprei um controlezinho que adapta com aquele... Ele não é adapta, não. Ele conversa com a Alexa, vamos colocar dessa maneira. E aí eu consigo, pelo carro, mandar abrir ou fechar o portão da minha casa, entendeu? Então, aí você tem algumas possibilidades. Você pode instalar um relé inteligente lá no motor, ou pode também cadastrar o botão do seu controle num controlador universal, que é o que para dar esse comando. Então, assim, eu acho que hoje, para começar,
Se a pessoa nem quiser comprar uma Alexa, é muito conhecido hoje, né? Alexa, a Amazon tem vários dispositivos Echo, são dispositivos, são caixas de som inteligente, alto-falantes inteligentes. Então tem vários modelos, tem com tela, tem só o som ali, tem aquele que é melhor de som, melhor de tela, enfim. Se a pessoa quiser começar, nem precisa daquilo, é só instalar o aplicativo. Então pode instalar o aplicativo Amazon Alexa, que é muito conhecido hoje, comprar o seu dispositivo inteligente, seja uma lâmpada, interruptor, um controlador universal para poder, por exemplo, programar o controle da TV, do ar-condicionado. Apesar que hoje você já encontra, né, ar-condicionado, TV inteligente, que já conversa com a Alexa ou assistente Google. E para quem não quiser ir para o lado da Alexa, também pode ir com o Google Assistente. Só que a Amazon ela investiu mais no Brasil nessa questão aí de casa inteligente. Então você vai encontrar mais recursos, mais produtos compatíveis com a Alexa. E você também vai ter mais dispositivos, como eu falei, mais alto-falantes inteligentes. Aí, tá vendo? Aí, ó, Tá chamando. já falei, aí, ó, já respondeu. Tá por aqui, deve estar embaixo aqui. Ó. Tá aqui, né? Então, assim, para quem está começando, é muito legal esse comando de voz, Alexa, faz tal coisa. Eu ainda uso, tá? No meu dia a dia, para gravar, por exemplo, eu falo, Alexa, hora de gravar. Acende as luzes que eu preciso, apaga as que eu não preciso. Termino de gravar, Alexa, já terminei. Então, peço também ar-condicionado. Mas a automação está indo para um caminho, está evoluindo. Hoje, simplesmente ficar chamando a Alexa para tudo, já não tem tanta graça mais. E às vezes nem sempre ela vai te escutar bem. E a Alexa também está precisando evoluir aqui no Brasil. Se você dá um comando, você tem que esperar ela realizar o comando e aí para dar outro comando você tem que chamar ela de novo. Né? Então tem muita coisa que já foi liberado lá fora que está faltando chegar aqui no Brasil. A gente está esperançoso, Mas a automação está indo para um caminho assim de você controlar por painel mesmo. Isso também é muito simples. Você ter na sua casa, né, um painel para controlar tudo. Ou simplesmente as coisas acontecerem sem você fazer nada. Chegou, igual sem eu nem falei, precisar do comando. Por causa dos sensores. Então hoje você tem sensor de chuva, sensor de presença, e por aí vai. Sensor de gás. Termômetro. Tá falando aqui do que seria interessante. Lembrei de uma outra coisa. Uma coisa que seria interessantíssima. Eu moro em casa, segundo andar. Eu tenho que subir 2 lances de escada. Quando eu chego com compras, então é complicado. Eu queria demais um assistente para subir com as compras para mim. Ou uma escada que subisse com um elevador para compra. Sei lá. Eu acho assim, tem muita coisa que acho que deve estar por vir aí para poder sanar, né, essas nossas necessidades. Na verdade, muita coisa já existe, né? Mas aí também depende do... O custo disso tudo é muito alto. O custo é muito alto. Eu tenho um amigo que ele falava o seguinte, a engenharia levou o homem para a Lua. Custou caro, mas levou. Então é o seguinte, aí depende do seu orçamento. O que você quer? Dá para fazer um elevador que eu levo a compra? Mas assim, Max, a gente sabe que é caro, mas aqui até que ponto? Como que é essa questão dessa precificação, acessibilidade, né? Quem hoje pode ter algum recurso tecnológico na sua residência? Já barateou muito. No início, realmente, era tudo muito caro. Mas hoje, por exemplo, a pessoa pode permanecer com o interruptor normal lá, falando de luzes, né? Que é o que a galera mais... que o pessoal quer automatizar de primeira. Pode permanecer com o interruptor. Você pode comprar mini relés pequenininhos. Você coloca dentro da caixinha, interliga os fios e consegue automatizar. Ele é Wi-Fi, isso? Tem Wi-Fi. E tem outras tecnologias também, como o Zigbee, outros protocolos. Eu já vou explicar. Mas aí, você pode deixar isso lá e aí hoje você consegue comprar aí em torno de, vamos colocar 50, 60 reais, a média. Dependendo aí de promoções, até mais barato que isso, você comprar um pack, né, com 2, 3, 4. Se for comprar o interruptor mesmo, inteligente, é um pouco mais caro. Aí tá na faixa aí de 80, 100 reais. Só que a gente tem algumas limitações. Como, por exemplo, espaço na caixinha. Então, dependendo aí da sua casa, se for muito antiga, pode ter muitos cabos rígidos, então fica difícil esse espaço. Então, assim, não é difícil, não tá assim algo, como eu falei, não é algo de outro mundo, é acessível hoje, mas depende de algumas coisas, como a questão da infraestrutura, conhecimento hoje,
na internet, lá no canal Max Dicas, você tem de sobra lá, você vai conseguir, tenho certeza. Mas tem algumas limitações ainda, né? Quem está construindo, ok. Dá para adaptar tudo, programar, programa tudo. Deixa bastante espaço. Hoje, inclusive, empresas já estão fazendo até caixinhas duplas. Que o pessoal fazia um ajuste técnico, né? Para não falar gambiarra, de cortar o fundo de uma e adaptar com a outra. Colocar duas lá para ter bastante espaço lá dentro e tal. Entendi. Para colocar esses módulos. Aí já estão lançando. Então, eletroduto também faz muita falta para passar um cabo de rede. Porque por mais que a gente olhe assim, automação, a gente já lembra de tudo sem fio. Mas ainda o cabo é importante. Seja cabo de rede ou, quem sabe, até fibra, né? Lá no Max Dicas, no seu canal lá, a gente vê muito falando de roteador e tal. No nosso escritório, eu tenho escritório de engenharia também. Lá no escritório a gente cabeia tudo. Porque ainda assim o Wi-Fi ainda não virou esse negócio. Eu não sei se é o roteador que não tem tecnologia suficiente para poder emitir essa velocidade toda, ou se é o receptor do computador que não consegue. Mas isso não chega a atrapalhar a automação residencial, pelo menos até então. Às vezes atrasa um pouco um comando ou outro que eu dou. Minha casa eu estou começando. Uma lâmpada aqui, o interruptor, o controle da garagem e tal. O Wi-Fi, quando acaba o Wi-Fi, dá problema no Wi-Fi e dá problema na internet, aí é um problema sério. Aí já era. Como é que faz? Até lembrei desse assunto. Como é que faz quando acabou a internet? Falando então, assim, nossa internet... Eu vi que você tem no canal, acho que você já experimentou colocar duas internets no mesmo roteador. Sim, também tem essa possibilidade. Mas lá eu tô optando por usar a maioria dos dispositivos Zigbee, que é um outro protocolo, diferente do Wi-Fi, é sem fio também, mas eu tenho um controlador, um gateway, é um cara que coordena tudo ali local. Ele sai para a internet, para eu ter o acesso remoto. Mas ele conecta os meus dispositivos, então eu tenho vários interruptores, tenho o motor da persiana, que é Zigbee, eu tenho spots lá, que é Zigbee. Inclusive, eu falei de interruptor, o preço, né? Eu lembrei que lâmpada inteligente hoje custa R$25, você acha aí R$30. A própria lâmpada, né? Mas não é... Eu prefiro ainda interruptor, porque se você desligar, você corta energia e já era, né? Então é legal para deixar na luminária, num abajur. Mas aí voltando, então o Zigbee, eu consigo interligar esses dispositivos a esse controlador. Então, por exemplo, lá eu tenho lá em casa, eu fiz lá tem vários pontos three-way, eu fiz um paralelo virtual. No paralelo virtual, você não precisa usar cabo para fazer o three-way, né? Só explicando para a Fernanda, não sei se ela sabe, é aquela situação onde você tem dois interruptores para acender e apagar uma única lâmpada. Sim. Você normalmente tem numa sala, você acende num lugar e apaga no outro. Né? Tem perto da porta, tem perto da cama. Isso, na cabeceira da cama. Isso. E aí, se você fizer isso no Wi-Fi, se acabar a internet, acabar ali, sei lá, rompeu a fibra, aí já para de funcionar. Aí no Zigbee já continua, porque tem esse controlador na minha rede local que está gerenciando isso. Então a gente tem algumas alternativas. O Wi-Fi geralmente é mais barato. Só que no caso do Zigbee, você tem essas vantagens. Entendi. Entendeu? Agora, mesmo sendo Wi-Fi e Zigbee e tal, as automações que eu tenho lá, você consegue por comando de voz, mas quando não está funcionando, eu consigo meter o dedão lá e funciona. Sim, consegue. Hoje em dia, sim. Fisicamente falando, sim, mas se caiu a internet e tá você fora. tentar algo no aplicativo, ou tentar ou se você tiver algumas rotinas, porque a gente faz muito rotinas em casa inteligente, que é essa questão de você chegar e tudo aconteceu, você dá um comando na Alexa e ela já fazia um monte de coisas. Isso é rotina. Então, sem internet não funciona. E você perguntou o roteador influencia muito, porque se você tem um roteador simples lá e tem muitos dispositivos nele, vai sobrecarregar, ele vai ficar lento. Tem a questão também de interferência, então tem muitas coisas envolvidas. Mas o principal, que eu acho que muita gente tem problema na automação, é interferência. Eu mesmo tive lá recentemente. É interferência, porque radiofrequência, né, principalmente na banda de 2.4 GHz, que é a mais utilizada ainda hoje, tem muita interferência, porque tem até alguns eletrodomésticos, tem outros tipos de equipamentos que usam essa frequência. Mas isso influencia muito.
E tem aqueles, sim, que você consegue chegar com 2 links lá de internet, se um cair, para tem tentar um manter outro. uma segurança. Tem um custo isso e tudo mais. Mas como que vocês conseguem solucionar esses problemas aí, no caso da interferência, por exemplo? Aí, na interferência, você tem que trabalhar, você tem que alterar o canal que o roteador emite aquele sinal. O canal e a largura daquele canal. Então já é um papo mais técnico, mas hoje também... Mas é possível resolver? Sim, é possível. Algumas fabricantes, inclusive... Sem precisar trocar de aparelho? Sim. Algumas fabricantes, inclusive, já te dão uma opção que você apenas toca lá e remove a interferência. Entendeu? Faz uma análise inteligente através do seu roteador, ele faz uma análise, vê como que está a situação, a condição da sua rede. Tá legal, o canal tá congestionado... E aí, se tiver ruim, você aperta um botão, ele mesmo já faz. É uma espécie de automação também. Antigamente, era muito difícil essas coisas. Não era qualquer um que pegava um roteador e conseguia fazer isso tudo. Era tudo muito manual. A gente falava aqui, a gente vai chegar nesse assunto aí de segurança, né? Dos roteadores, que todos vinham lá, admin, e muita gente logava, configurava e deixava aquela senha padrão, admin. Então, se você tinha um Wi-Fi da pessoa, se você acessasse lá o IP, o númerozinho do roteador para acessar as configurações dele, você conseguia entrar facilmente. Hoje não, as empresas, elas no primeiro acesso você já tem que trocar isso. Então, muita coisa já melhorou, evoluiu e continua evoluindo. O Wi-Fi, cara, evoluiu demais. A partir de... Eu acompanhei essa evolução do Wi-Fi 6. A gente tem algumas gerações de Wi-Fi, 4, 5, 6... Quando saiu do 5 para o 6, muita coisa, veio muitas tecnologias novas e agora no Wi-Fi 7, então, também... O 7 é o mais recente. É o mais recente. Então, agora que os dispositivos estão começando a trazer chips que tem suporte, a 7ª geração, e com a evolução, menos atraso. Baixa latência, né? menos atraso aí nesse tempo de resposta... Um tempo de resposta melhor com as coisas. Agora, entrando na questão de segurança, que eu acho que é interessante. Só que tem só um último detalhe, que eu falava muito disso nos outros podcasts que a gente participou, é que ainda hoje, infelizmente, a maioria dos dispositivos inteligentes se conectam no Wi-Fi 4. Você acredita? Sério? Ainda hoje, 2.4, Wi-Fi 4. Isso é um empecilho. As coisas evoluíram, mas ainda... tem muito que evoluir. Porque se nós já estivéssemos usando aí o Wi-Fi 6, pelo menos, cara, a gente já estaria em outro nível. O que demanda eu mudar de 4 para 6? É o roteador? O chipset, que vem no cliente, né? No dispositivo cliente. Então, vamos supor que essa garrafa aqui ela é automatizada, ela é inteligente, então tá faltando uma empresa aí lançar um chip... não quero dizer compatível. Que recebe o sinal do 7. Acessível. Entendi. Acessível financeiramente falando. Sim. Para começar a colocar nos dispositivos. Mas é questão de tempo, né? A gente vê que tudo é antes muito caro e as coisas vão... Sim, eu me formei em 2017. Meu TCC foi sobre interligar os pontos de iluminação pública através dos chips que a gente usa hoje, na maioria dos dispositivos aí inteligentes. Então, a ideia era criar uma rede mesh, uma rede em malha, não sei se vocês já ouviram falar. É onde você tem apenas uma rede e aí, através daquilo ali, dessa interligação, a gente já saberia onde está com falha, onde a luz está acesa. Aí tinha sensores também no meio. Então, naquela época, eu comecei a publicar alguma coisa no canal sobre isso. Só que era assim, eu montava era aquele sisteminha embarcado ali, eu montava tudo e tal, é legal de fazer, aquilo é terapêutico, é legal, mas passou um ano, as empresas começaram a lançar os produtinhos prontos já, então não vale muito a pena. Assim, em determinados casos, você não encontra ainda. Tem um colega que ele faz muito isso, ele cria os próprios dispositivos, é bem interessante. Mas hoje em dia você tem quase tudo. Max, deixa eu te perguntar sobre adaptação. Voltando àquele assunto da adaptação, e aquela casa que é mais antiga, tem aquela instalação elétrica monofásica, é possível ainda assim instalar algum recurso inteligente nela?
qualquer casa você vai conseguir instalar. Não precisa mudar tudo, a fiação toda? Não, talvez em alguns casos aí vai ter só que puxar o neutro da lâmpada, da luminária. Porque em toda casa tem o neutro passando na caixinha do interruptor. Então, o interruptor inteligente, ele precisa do neutro. É claro, já tem modelos que não usam neutro, que aí você tem que colocar um capacitor lá perto da lâmpada, ou tem alguns modelos também que nem tem capacitor, só que, pela minha experiência, não funcionaram bem. Até funcionam um certo tempo, depois pode acontecer problemas. Então, eu sempre recomendo, Maxwell, sempre recomendo interruptores com neutro. Então, esse é um empecilho que muita gente acha quando começa a automatizar. Agora, a gente tem muita coisa aí que basta ligar na tomada e conectar no Wi-Fi. Você tem que ter pelo menos uma rede Wi-Fi. Então, a gente falava de alimentador PET, aí eu posso citar aspirador robô, a gente tem eletrodomésticos inteligentes, eu mesmo tenho uma geladeira lá inteligente. Que isso? Então, hoje você tem lava e seca, tem muita coisa, air fryer. Aí é onde eu quero chegar agora. A gente sabe que precisa de um investimento para uma casa se tornar uma casa inteligente, automatizada. Isso aí tem um certo custo. Mas e depois dessa casa automatizada? A gente tem uma economia ou esse tanto de aparelhos ligados, essa tecnologia toda que está instalada ali, ela gera um gasto a mais na conta de energia, por exemplo? Entendi. Olha, eu acredito que depende muito da proposta e da demanda que você quer suprir ali. Por exemplo, eu citei aqui minha geladeira, eu consigo entender quanto que ela está gastando e ela mesmo sugere algumas coisas que eu posso fazer para economizar. Então, em determinado momento, ela pode me sugerir ali para diminuir um pouco o turbo, a potência dela lá, ou em determinado momento deixar uma temperatura específica. Tem a questão das lâmpadas que eu citei, né, que você pode programar para ligar e desligar, evitando que a lâmpada fique acesa direto. Mas tá aí um tema legal para fazer um TCC, né? Que é pegar o estudante aí de engenharia e falar assim, vamos ver qual que é o consumo de uma casa antes de automatizar, ou até pegar uma casa num padrão de família e tal, que tem costume. Eu imagino que vai economizar. Eu imagino, só que é só achismo. Porque é o seguinte, a pessoa... bicho, vou levantar para apagar aquela luz, vou nada. E o ar-condicionado. O ar-condicionado. Às vezes, aí ele já a gente entra num outro patamar, né? Mas eu sei que ele desliga. Eu sei que não é todo mundo que pode ter um ar-condicionado ligado direto hoje. Mas, por exemplo, aqueles que dormem com o ar-condicionado ligado, pode chegar na temperatura ali que ele simplesmente aumenta a temperatura ou desliga. Pode programar para ligar e desligar. Ainda mais na madrugada, que tende a ficar mais fresco, mais frio. Às vezes a gente acorda com frio, com o ar ligado. Seria maravilhoso entender, né, essa dinâmica. Eu queria também que a gente conversasse aqui um pouco sobre assim. Tudo bem, a gente está falando de comodidade, de conforto, mas tem uma certa praticidade que traz a automação, que aí nós estamos falando de segurança, nós estamos falando... E não só de segurança, não estou falando de violência, estou falando assim, meus pais, por exemplo, minha mãe, né, agora está idosa, e eu queria, por exemplo, que ela tivesse automação em casa para ela poder economizar um pouco de energia, de ficar falando, de ficar levantando para fazer as coisas. Principalmente o gás. Sim, mas para além do conforto, a segurança, uma tranquilidade, por exemplo, o gás. Você falou que tem um sensor de gás. Sim. A gente consegue programar junto com uma válvula automatizada que o sensor atingiu o sensor de gás, captou que está chegando gás, que ele poderia simplesmente fechar o gás porque o fogão apagou, a chama apagou e não percebeu, ou não acendeu, a pessoa idosa foi embora. Ou pelo menos um alarme, uma notificação. Sim. Isso tudo ajuda muito, né? Ajuda. E assim, pessoas acamadas, né, que às vezes não conseguem ter uma certa independência. Para poder fazer as coisas, né? Sem dúvidas, ajuda demais. São vários exemplos. Agora, vamos lá. Inclusive, tem muita gente que fica meio preguiçosa, né? Isso é meio que um vício. Você começa automatizando uma coisa, depois você quer automatizar outra e vai, nunca acaba. Eu tô com um projeto lá no canal, que eu até dei o nome de Mansão Conectada, que eu fui para uma casa bem grande agora, eu saí de um apartamento pequeno, fui para lá,
E aí, cara, eu comecei a automatizar lá e tem muita coisa para fazer ainda. Então, já automatizei lâmpada, como eu falei, cortina, persiana, piscina, alarme e por aí vai. Já foi muita coisa e tem muita coisa ainda. Lá é uma casa mais antiga, então ela não foi preparada para automação. Mas pelo menos ela tinha a tubulação lá de TV e telefone. Então usei tudo para passar cabo de rede, para interligar câmeras, vídeo porteiro. Tem uma automação lá que eu vou ter que fazer, que é relacionada à caixa d'água. Então, uma pressão absurda de água lá, então já me deu muito problema com boia, com desperdício de água, que tem aquele cano, a gente chama de ladrão, né? Que quando sobe demais... E, popularmente falando, o nome... É o ladrão, é o ladrão. Aí, o que eu preciso fazer lá? Eu tenho que colocar um sensor, aí eu estou decidindo se vai ser um sensor dentro da caixa, que hoje já tem, ou se vai ser do lado de fora, em algum lugar, para que, se isso acontecer, imagina imagina se eu estiver viajando. Aí, se isso acontecer, automaticamente fechar uma válvula na entrada. Então, é algo que eu quero fazer. Então, igual eu falei, são várias situações. Então, dependendo da demanda, com certeza vai economizar. Mas é claro que são dispositivos que tem que ficar ali ligado 24 horas. Tem aqueles que usam bateria, tem aqueles que precisam ficar ligados na tomada. Por exemplo, fechadura inteligente, aí é a pilha. Bateria. É a bateria. E quando acaba a bateria? Então, ela avisa antes. Que então, tá fraca. Tá acabando, aí começa a apitar, você recebe notificação, e aí você tem que ir lá e trocar. Aí que entra o Zigbee também, que o Zigbee é uma tecnologia que economiza muita bateria. Então, por exemplo, eu tenho uma fechadura lá que durou 1 ano. As pilhas, são 4 pilhas 2A. Nossa, que legal, 1 ano. 1 ano. Então, eu vi muito também o pessoal fazendo irrigação de jardim com automação. Sim, também dá pra fazer, cara. Sensacional. Coloca um sensor lá de solo, então identificou que tá precisando de água, aí automaticamente já liga lá, faz a irrigação. Ô Max, recapitulando. É algo que eu tenho que fazer lá também. Pois é, você falou da piscina então, aí, tem eu muita falei assim, coisa. será que não tem uma graminha lá não? Plantar e tal. Tem muita coisa. Às vezes. Max, mas você está falando aí, é muito interessante. Você já está citando aqui vários exemplos de automação, desde os mais simples, né, até os mais diferentes, que é igual a sua geladeira, eu não sabia. Mas, na sua opinião, qual que seria aí a evolução mais top dessas novidades todas aí da automação residencial hoje, que você considera mais interessante, inusitada? Pergunta difícil, hein? Essa é boa, né? É uma pergunta bem difícil porque eu acho que vai muito de época. Então, quando a Alexa começou a surgir e todo mundo viu que dava para acender e apagar a lâmpada pela Alexa, foi o máximo. Hoje, igual eu falei, já é uma coisa comum. Já é muito comum. Eu, sinceramente, eu não sei te falar, assim... É porque a gente começou assim, ó, vamos lá. Falar, assim, é algo palpável, né? Algo palpável do meu dia a dia ali. Eu acho que é todo monitoramento mesmo, a possibilidade de interligar tudo. Aí que entra também escolhas inteligentes, porque tem que saber o que compra, o que conversa com o quê. Eu acho um assunto assim, bem difícil de tratar na automação, é a gente criar programação, né? Porque você instala tudo, mas você precisa programar. Igual programar você dá o tudo. comando assim, ó, é hora de gravar, e ele já faz tudo que precisa fazer. Liga ar-condicionado, desliga e tal. Isso aí é ilimitado, vai da inteligência de cada um, da necessidade de cada um. Então, assim, dependendo do que ele tem. No começo a gente estava falando de o que precisava no primeiro, para quem quer começar a fazer. Primeiro nós estamos falando de lâmpada, nós estamos falando... Você mesmo falou, na sua casa você começou com as lâmpadas e tal, depois foi para as cortinas, a porta deve ser também daquela fechadura inteligente. Sim. Bom, aí você tem outros equipamentos maiores, né? Geladeira e tudo mais que você conseguiu automatizar. E a pergunta da Fernanda é interessante no seguinte, o que você acha que é mais, assim, tudo bem, tem coisa que é ultra tecnológico, que eu acho que foi a pergunta dela, mas no que você acha que é essencial? Fala assim, cara, isso aqui não dá para ficar sem, isso aqui, se a pessoa chegar nesse patamar aqui, ela tá muito essa foi legal. a ideia, né? A ideia revolucionária. Você sabe? Difícil também, né? Porque hoje, assim, quando eu olho para automação, eu lembro de tudo que eu tenho lá. Então, poder controlar
as lâmpadas é interessante. Câmera não é novidade também, mas é muito bom. Hoje você tem tudo na palma da mão aí no smartphone. Então você pega todos os sensores de temperatura, tudo é importante. Eu sinceramente não tem algo assim que eu olho e falo, cara, eu acho assim, por exemplo, hoje eu integro tudo na Alexa. Foi uma parada assim muito bacana que foi lançado, mas a gente tem outros concorrentes como o Google. E aí a gente tem também plataformas que integram esses dispositivos. Então, cara, eu não vejo assim algo... isso aqui eu não vivo sem, ou isso é mais importante que isso. Acho que um complementa o outro. E fez sua rotina do dia a dia ficar diferente, né? Sim. Agora, falando... Eu até recebi uma pergunta recentemente, falando de Wi-Fi, de redes. O que foi nos últimos tempos que eu achei assim que foi algo... Realmente isso foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que foi a evolução mesmo das redes em mesh. De poder interligar, poder cobrir toda uma área e você vai permanecer conectado em uma rede só, sem precisar ficar trocando de redes. Isso aí até para automação é importante. Porque antes, não sei se vocês lembram, eu tinha que ficar colocando aqueles repetidores. O Wi-Fi não tá pegando aqui. Antes? Achava que era recente isso aí. Não, acabou isso? Já ninguém tá usando isso mais não. Quem usa ainda passa raiva. É porque eu não tenho uma mansão, então WhatsApp só, um Wi-Fi só, ele pega a casa inteira. Então é isso aí, tá? E se você vai para um lugar que não pega direito, volta um pouquinho que vai pegar. Agora, esse repetidor, ele acabou isso? Hoje quem compra, quem não está acompanhando aí as últimas novidades, não está acompanhando a tecnologia. Pelo visto é o meu caso, tá? Porque eu realmente estava imaginando que a gente ainda usava repetidor e tal. Não, isso daí a gente só passa raiva com repetidor, na maioria das vezes, né? É? Porque ele só pega o sinal e manda para frente sem tratamento nenhum. Aí a rede mesh é uma rede inteligente. Então você pode interligar, sei lá, vamos supor que isso aqui fosse uma casa, né? Aqui embaixo também fizesse parte, então você coloca um roteador aqui, um lá embaixo, um outro ali mais distante, e aí você mantém uma única rede. É claro que você pode criar vários SSIDs, né? Várias redes, rede de convidados, que é muito importante também. Entendi. Aí a gente pode até falar da parte de segurança, né? Que você começou Precisamos a falar. Eu tentei entrar nela, mas não consegui. Não tem erro, não. Mas aí, rapaz, voltando... Essa pergunta aí, sinceramente, pelo menos agora eu não consegui pensar Marcos, em algo que... Sabe o que eu acho? É porque é o seguinte, você está tão familiarizado com os termos, com a tecnologia, para você é tão simples que você não sabe o quanto é revolucionário pra gente, que não conhece nada, entendeu? E então, eu me cobro muito também, eu falo, não, mas se eu falar isso não é tão assim, que é isso? Alguém vai assistir. Você está vendo a rede mesh aí, por exemplo, eu já ouvi falar, mas eu não sabia exatamente o que era. São vários roteadores, e esses roteadores, eles se comunicam e criam uma única rede. Isso. Bacana, eu também não conhecia. É tipo o que acontece com o roaming do celular, que você está numa cidade, chega em outra e se conecta, então é tipo isso. Aí, pois é. Basicamente essa troca transparente de um ponto para outro. E aí na casa inteligente também faz a diferença. Porque porque assim, como que funciona? Quando você vai integrar todos os dispositivos numa mesma plataforma, é interessante que eles estejam no mesmo Wi-Fi, na mesma rede para se comunicarem. Até dá para fazer alguns esquemas, né? Mas falando assim para o povo que não entende tanto, que está começando agora, é interessante estar todos na mesma rede. Então, eu acho assim que a gente pode citar isso como um avanço. Um avanço, uma coisa que realmente eu não vivo sem. Porque se eu tiver várias redes lá em casa, nossa, Era uma confusão. Era uma confusão. Agora, olha só, vamos falar um pouco sobre segurança. Você tinha falado do Zigbee e do Wi-Fi. Aí é o seguinte, tem produto que conversa só com Zigbee e outro que só conversa com Wi-Fi, que talvez isso pode ser um problema na hora de automatizar, porque você tem produtos que é Wi-Fi, tem outros que é Zigbee, e aí pode dar problema, se isso é um problema. E outra coisa, a questão da segurança, né? Se alguém entrou lá no admin, sem admin, e entrou na minha rede, se eu automatizar a casa inteira, ele vai conseguir abrir janela, ele vai conseguir abrir o portão, ele vai conseguir tudo isso, e como é que a gente pode fazer para poder evitar esse tipo de problema? Isso aí, como eu já até comentei, isso é o básico, você tem que ter uma senha forte
as configurações do roteador. Aí entra também senha forte para o Wi-Fi. E, se possível, subdividir essa rede. São poucos equipamentos que fazem isso, mas dá para você subdividir essas redes. Então, você ter... a gente chama de VLAN, mas você ter uma só para dispositivos inteligentes, uma para os seus dispositivos principais, uma para os convidados. Então, por mais que o roteador não tenha muitos recursos, mas pelo menos ali você tem a rede de convidados que você pode ativar, que é importante, e isolar a comunicação dos convidados com a sua rede principal. Alguns agora também mais simples, residenciais, estão vindo com a possibilidade de criar uma outra ainda para dispositivos IoT. Então é importante você segmentar isso. Isso também é segurança. Manter tudo atualizado, desde o firmware, né, o sistema do roteador, sistema dos dispositivos inteligentes da sua casa. Plataformas também, por exemplo, hoje a gente tem, popularmente falando assim, para o povão mesmo, a gente tem duas principais plataformas, que é a Tuya e o E-Link, que é da Sonoff. Sonoff ficou muito conhecido também. Então, se você tem dispositivos Sonoff, eles não se comunicam com Tuya. Na verdade, você pode usar o aplicativo da Alexa, né, que é uma outra, digamos que, plataforma para integrar e fazer rotinas. Dá para fazer. Mas, antes da Alexa, você tem essas outras plataformas. Aí fica um monte de aplicativo no celular. Fica um monte de aplicativo. Aí lá em casa, por exemplo, eu optei por Tuya. Tudo é Tuya. Só que, por exemplo, a gente tem também uma outra possibilidade de criar o nosso próprio servidor em casa. Fazer tudo local. Que é muito massa isso, só que é bem complexo. Hoje a gente já encontra soluções prontas no mercado também, empresas, né, que já vendem isso. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um canal lá que é especialista no Home Assistant. Que é justamente isso, você fazer tudo local. Tem o servidor dele e tudo se comunica ali. É claro que ele sai para a internet para controlar remotamente, mas você acaba tendo uma segurança a mais. Tudo local ali. Então, você faz regras de firewall, você configura tudo certinho. Que aí a pessoa, para invadir, tem que ter muito mais... muito mais complexo para poder conseguir invadir. É muito mais complexo. Aí, quando a gente olha aí, então, para essas plataformas Tuya, Alexa, você tem que confiar, né? Tem que confiar. Aí tem a possibilidade do Zigbee também, que eu citei, né? Que você tem um controlador ali local, que os dispositivos se conectam nele. Isso também é segurança, porque é só esse controlador que sai para a internet. Os outros dispositivos não. Os outros dispositivos se comunicam com ele. Então, é uma série de coisinhas que você tem que observar para ter uma boa segurança. Agora, também não é comum... Bom, eu não sei, né? Vai a pergunta. É comum o pessoal entrar e invadir, ter notícia de que invadiu e tal? Sim, é bem comum. A bandidagem já está assim, esperta nessa questão? Falando ainda do roteador, que é um dos pontos principais, é interessante desativar o WPS, também colocar uma criptografia de no mínimo WPA2, é o mínimo hoje, já tem WPA3, só que alguns dispositivos ainda não tem a compatibilidade, é o que eu te falava, que infelizmente vários dispositivos inteligentes ainda estão para trás. Ainda estão no Wi-Fi 4. E isso é limitante. Eu até postei um vídeo recentemente sobre isso. Então, você poder também ter um sistema ali, que seja um aplicativo que você consegue visualizar, gerenciar os dispositivos conectados. Pra você entender, Aí você pode renomear, inclusive. Você pode fazer até um controle mais acirrado ainda, se quiser. Mas dá para a própria pessoa intensificar essa segurança? Dá. Com todas essas dicas que eu tô falando, são coisas que a pessoa pode fazer. Entendi. Por exemplo, você pode cadastrar todos os dispositivos da sua casa no seu roteador e ninguém mais consegue conectar. Dá para fazer também. Ótimo. Mas é bom. Assim, eu não faço porque acaba que a gente conecta... Chega a gente lá para conectar ou compra um dispositivo, aí tem todo aquele trabalho. Tem umas pessoas que acompanham o canal lá que são mais detalhistas, que fazem isso. Max, mas olha só, a gente falou aqui, tudo bem. Aqui é só um bate-papo e assim, pelos termos que a gente usou, Tuya, Sonoff, são produtos e tal, a gente conhece, Zigbee, acho que o Wi-Fi a turma já está mais familiarizada. Aí a gente
falando sobre vários termos aqui que é, bom, para quem está assistindo às vezes e não conhece, que é automação, pode ficar meio perdido. Sim, né, Fernando? Sim. E aí, o que talvez seria interessante? No canal seu lá, a pessoa que quiser, bom, não estou falando de canal, mas no YouTube em geral, se a pessoa entrar e falar assim, como fazer tal, tem tutorial para tudo, né? Falando sobre esses termos, não é isso? Inclusive o seu canal, você produz sobre isso. Uhum. Correto? Tem muito material lá para poder ensinar essas coisas. Recentemente eu publiquei um vídeo lá ensinando a se proteger mesmo, como proteger sua casa inteligente. Aí eu sempre ensino lá as melhores práticas para configurar seus equipamentos. Uhum. Então, hoje, o YouTube é uma escola, né? Quem quiser aprender, principalmente quem é mais autodidata, cara, aprende muita coisa. Uhum. Aí, claro, tem que filtrar, né? Nem todo conteúdo, nem todo vídeo vai entregar um bom conteúdo. Eu procuro fazer sempre um bom conteúdo, desde quando eu comecei, mesmo quando eu tinha lá gravava do meu celularzinho e acho que conteúdo... O canal pode ter o audiovisual legal, vídeo bom, áudio bom, mas se não tiver conteúdo, a pessoa começa a assistir e rapidamente sai, já vai ver que... Não é legal. Que não é tão legal. Então é filtrar, ver o que né, faz sentido. E o contrário acontece também. Tem muito vídeo que o cara não tem produção nenhuma. Não tem, aí você digita lá assim, como faz... ele é especialista. E o cara chega lá e fala, bicho, é um negocinho desse tamanhozinho assim, você consegue. Eu tava montando um computador, eu sou desse, lá no escritório, a gente vai montando e tal, eu tô montando um computador lá agora e comprei uma placa que vem para colocar o SSD, o M2, né, o NVMe e tal. Aí eu fui colocar, só que ele vem com um plastiquinho que gira assim para poder fechar, ele não vem parafuso. Rapaz, eu não digitei na internet como é que coloca o parafuso naquilo e tal, procurando no YouTube, até que eu vi um vídeo lá que falou assim, esse não precisa de parafuso. Eu já tinha até tirado o plástico do negócio, voltei com ele e tal. Mas a gente procura, tudo acha no YouTube, tudo acha. Sim, com certeza. É claro que quando a gente olha, né, pro lado da engenharia em si, não é tudo que você vai encontrar lá. E tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas é um limbo de informação, por exemplo. Você tem coisa que realmente não dá. Tem coisa que, cara, eu preciso de um profissional para isso. O cara estudou ali muito tempo, ele vê aquilo ali no dia a dia dele e eu não vou conseguir simplesmente aprender com uma hora ali ou com um dia. Muito obrigado, e é importante a gente falar sobre isso, porque é o seguinte, é igual, vou digitar na internet qual remédio tomar em caso de não sei o quê. Bom, você precisa procurar um médico, assim é na engenharia. Então, assim, a gente pode até aprender, tem curso de como calcula, curso de como faz as coisas, mas é uma responsabilidade técnica legal, só um profissional legalmente habilitado que ele é responsável por isso. Obrigado. Principalmente na automação, eu ensino lá a instalar um interruptor. É simples a parte elétrica que você precisa entender, mas tem muita gente que não entra. Sim. E é perigoso, dependendo ali que você for fazer. Então, eu falo, não tá seguro, você não está seguro, chame o eletricista, né? Chame alguém. Um profissional para poder ajudar nessa questão. Legal. Tem coisas também que vai precisar de alguém ali mais experiente mesmo. Queria que você falasse para mim agora sobre os desafios e as limitações da automação residencial e também da internet das coisas. Quais são esses desafios e as limitações atuais? Certo. Eu acho que no bate-papo, a gente até já falou um pouco sobre, mas eu posso citar a infraestrutura, que ainda às vezes é limitante, a questão, igual eu falava, de cabo, por mais que tudo funciona sem fio, mas tem coisas que você precisa de cabo para você ter a melhor eficiência. Então, a infraestrutura é um baita desafio. Eu acho que ainda o preço ainda é um desafio para muitas pessoas, então acho que dá para melhorar ainda, dá para essa automação se tornar ainda mais popular, ainda mais acessível para a população. E eu acho que é isso. Na parte de configuração, de facilidade, eu acho que isso hoje não temos. É muito simples mesmo. É simples. A própria ferramenta já vai te auxiliando. E como a gente comentou aqui também, você tem muita coisa na internet hoje. Muito bom. Então, não necessariamente precisa pagar um profissional para ir lá e automatizar a sua casa toda. Não, dependendo do que você for fazer lá, não precisa. Compra um Alexa ou pelo aplicativo mesmo, não pode comprar Alexa agora. Compra um dispositivozinho aí, compra uma lâmpada. Baixa o aplicativo, conecta no Wi-Fi e já começa.
né? Aí no outro Muito dia bom. você compra um sensor de presença. Você chegou a lâmpada, acende. E é viciante. Você vai lá, é viciante. Você começa você falou a fazer... com a gente que você foi aí a São Paulo recentemente. Você compra um sensor de porta-janela. Abriu a porta, acende também. E por aí vai. Entendeu? Eu fui a São Paulo. Você foi a São Paulo. Então, imagino que você tenha voltado de lá com muitas informações. Eu queria saber quais são as tendências futuras aí da automação residencial. O que você viu lá em São Paulo? Você pode adiantar para a gente sobre tendência? Então, acho que a tendência é justamente o que eu comentava aqui, de configurou, vamos supor, automatizou a casa, fez a configuração necessária, fez as suas rotinas e as coisas vão acontecer sem você precisar se preocupar em fazer nada, em chamar a Alexa ou... Sem necessidade daquela automação o tempo todo. Automação não, do comando. Sim. Entendi. A própria inteligência artificial vai evoluir para poder ajudar nessas Com questões. certeza. Tá para sair atualizações aí, até mesmo na Alexa, inteligência artificial, tá todo mundo aguardando, porque com a chegada, né, da inteligência artificial, tudo evoluiu. Então hoje você consegue, sei lá, eu posso estar aqui e fazer um vídeo como se eu estivesse lá no meu estúdio, eu consigo fazer um avatar que vai falar com a minha voz ou que vai dublar para outro idioma. Então você tem inteligência artificial que cria tudo hoje, né? Imagens, músicas, enfim. Então na automação também vai ter um impacto. Mas, volto a dizer, uma limitação. Muitos dispositivos ainda, muitos clientes não estão acompanhando essa evolução. Então a gente tem dispositivos que não se conectam na melhor banda Wi-Fi hoje. Então é isso. Eu acho que as coisas evoluíram, mas ainda os dispositivos clientes precisam evoluir mais. Tá? Os sistemas evoluíram. Os sistemas evoluíram, mas os dispositivos ainda precisam evoluir. Agora, acho que a limitação que eu comentei, e é isso. Os desafios, acho que são esses mesmo. Em relação à durabilidade, vamos falar assim, longo prazo. Uma tecnologia de 5 anos atrás, daqui 10 anos, ela tende a ficar ultrapassada, deixar de funcionar. Tipo aqueles aplicativos que você tem que estar sempre atualizando. Se ela não estiver ali, ela tem como ser atualizada, ou a pessoa, de repente, vai perder aquele investimento que ela fez, tem que trocar tudo por equipamentos mais modernos. Entendi. Isso aí, com o passar do tempo, tem que trocar mesmo. Por quê? É um conjunto de hardware e software. Então, se você não tem um hardware, se você não tem um chip que acompanha o software, aí ele fica para trás. Eu tenho um amigo que definiu muito legal o que é hardware e o que é software. Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Não é Justamente. isso? Não é isso? Justamente. Quando você passa raiva, você dá para chutar. Hardware é um o físico hardware. ali, né? É o componente em si. O software é o sistema, é o programa. Não dá para chutar. Então a gente tem essa dificuldade também. Sim. Vamos falar assim, que esse é um revés da tecnologia, que é a questão quando o tempo passa, você pode ficar ultrapassado. Com Aquela certeza. tecnologia que você investiu pode ficar Tem coisas que vão se atualizando. Assim como os aparelhos de celular, como tudo que não é igual um iPhone, que eles fazem lançamento e isso faz com que a gente fique deixe de usar. Ele pode ficar obsoleto, pode ficar ruim, mas eu não imagino que seja para automação residencial, tá? Você não vai perder Você não perde o investimento que está feito. Não. Mas vai chegar num determinado momento ali que você vai querer acompanhar as últimas tecnologias e com seus dispositivos antigos talvez não vai dar. Adaptar. Ou vai ficar lento, né? Não vai ter o desempenho que você espera de algo novo. Então isso acho que em tudo na tecnologia você tem que ir trocando e comprando novos produtos, né? Com o passar dos anos. É claro que tem situações, tem casos que você demora mais para comprar. Celular, por exemplo, o pessoal não demora muito não, né? Hoje em dia, sei lá, o celular 2, 3 anos... Não, é porque ele tá aqui em cima. Velho já. É porque ele tá aqui em cima. Mas passa, sei lá, 3 anos, o pessoal já tá trocando até antes, né? Show. Lança um novo aí...
O Max, vamos explorar o Max aqui agora, Thiago. Vamos pedir ele para ele deixar umas dicas também para o pessoal que está acompanhando. E eu vou começar pedindo assim, qual dica você daria para quem quer começar a automatizar uma casa? Por exemplo, fabricantes, né, marcas e até mesmo quais dispositivos começar. Entendi. Eu acho que antes de citar dispositivos, você tem que pesquisar e escolher qual caminho você quer seguir, qual plataforma. Porque, como eu citava aqui, né, das duas principais, Tuya, Sonoff. Então, vai fazer tudo Tuya? Então, foque em dispositivos que são compatíveis. Vai fazer o E-Link, Sonoff? Foque nesses dispositivos. Até dá para integrar tudo pela Alexa, que é outra coisa que você tem que escolher, né? Seu assistente virtual, seja a Alexa, assistente Google, que é os principais. Mas qual que você recomenda? A Samsung tem, né, a Siri né, da Apple. Eu sou suspeita a falar, mas é a Alexa. Eu tenho lá em casa lá uns 10 dispositivos, ou mais. Você virou sócio do Jeff Bezos, por isso que você tá desse jeito aí. Que eu... Não, que isso, quem dera. É uma parceria legal e a Amazon tem uma... Pô, a Alexa foi uma evolução, assim. Você tinha o Google, alguma coisinha assim, mas não funcionava igual. A Alexa revolucionou o sistema de automação. Sim, tanto quando você fala de automação hoje no Brasil, é Alexa. Pessoal, aquele negócio de Alexa, mais que a pessoa não entenda, aquele negócio de Alexa, né? Já faz a liga, já liga. Tem gente que compra só para ter a caixinha de som mesmo e pedir a música que quer ouvir. Mas foi uma evolução bacana. Cara, ótima dica. É importante a gente estar ciente que, assim, a engenharia das coisas, né? A internet das coisas, tem conseguido evoluir e facilitar a vida das pessoas, né? A gente está falando aqui de não só dentro de casa um conforto, mas também uma segurança para gente idosa, uma segurança em termos de violência também. Isso é importante. Max, cara, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Te encontrei na rua, pelo amor de Deus, Max, preciso conversar com você sobre automação, que é legal pra caramba. E, assim, o CREA, ele incentiva muito a gente desmistificar com as pessoas o que é engenharia. Parece que a engenharia é só construção ou só uma coisa ou outra, mas não, tem tecnologia, está muito envolvido com engenharia. Nosso amigo aqui do CaraCast, ele é engenheiro ambiental também, conhece, sabe como é que funcionam as coisas. Então, é importante a gente trazer e desmistificar isso. Nesse ponto, cara, muitíssimo obrigado. Queria que você tem alguma dúvida de como é que funciona lá? A gente, o CREA, como é que funciona isso aqui? Primeiro eu queria... coisa que você queria saber? Eu queria te agradecer, né, primeiramente. Eu acabei ficando um pouco nervoso aqui, porque, assim... Que é isso? Não, nervoso, o cara tá acostumado... Eu geralmente gravo eu e a câmera ali, né? Já fui em alguns podcasts e tal. Mas, assim, também eu tô muito acostumado a falar pro meu público. E, às vezes, é um pouco até difícil responder algumas dúvidas... Que eu não tenho costume, assim... Pra mim é simples, mas explicar isso... Eu te compreendo, porque é nichado, né? Aí você vai falar pra duas pessoas que não é do nicho... Não, mas fica complicado. Eu faço isso no canal lá, tento fazer isso no canal da melhor maneira, seguindo o roteiro, mas às vezes é um pouco difícil também. Você explicar, assim... Com detalhes, né? Mas é por isso. O canal tá aí, o pessoal tem que ir no canal para ver como é que funciona cada coisinha e tal. Não era aqui no podcast que a gente ia fazer. Aqui a gente pode criar um entusiasta. O cara fala assim, cara, eu quero ver como é que faz isso. E aí pegar essas dicas, entendeu? Tenho certeza. A Fernanda vai chegar em casa, vai falar assim... Já vou entrar lá e já vou começar a tirar as dúvidas. Como é que eu faço para subir com essa sacola? Como que eu faço para subir com minhas compras sem precisar ligar pro meu filho descer para me ajudar? Será que já tem um robô que faz isso? É o que eu queria. Ela vai, você vai ver se não vai. Então, assim, a ideia mas, é cara, mas valeu. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí para esse podcast. E não, eu tenho dúvida, assim, eu até te perguntei, né? O que era o INEA, o que tinha a ver ali com o CREA e tal? Cara, então, o INEA é o Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas. A gente tem né, o engenheiro ambiental vai lembrar, no Rio de Janeiro tem o INEA, que é um instituto de meio ambiente lá do Rio de Janeiro. Não é o mesmo, né? A gente aqui é um Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas e a gente está associado no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e dentro do CREA a gente faz vários movimentos para poder falar sobre valorização profissional. E o CREA abriu um edital, e nesse edital a gente fez, assim, tivemos uma brilhante ideia,
junto com algumas outras associações, né? Nós somos uma associação de engenheiros que tivemos a ideia de fazer o Engetalk. E aí é para poder bater esse papo, desmistificar um pouco o que é isso e tal. Inclusive, cara, o CREA tá lá, tá de porta aberta, a gente tem lugar auditório, a gente tem lugar para a gente poder bater papo, fazer reunião, falar de engenharia, inclusive o INEA. Quem não é associado, por favor, se associe ao INEA aí. É interessante. Bacana. A gente estar junto para poder fazer força. E, né, eu nem quando eu sabia que você trabalhava com isso, e eu não sabia que você era engenheiro. Depois que você veio me falar, eu falei, não, eu sou engenheiro eletricista. Hoje não é engenheiro elétrico, não. Engenheiro elétrico dá choque. É engenheiro eletricista, né? Ih, rapaz, isso era uma briga. Já você não usou o pessoal quando fala, engenheiro elétrico, sim, família? Na época que eu tinha me formado, todo mundo formou engenheiro elétrico. Não, calma aí, eletricista. É eletricista. Eu costumo dizer assim, sou formado, né? Nunca atuei, mas tudo que eu faço hoje no meu dia a dia também tem muito da engenharia ali. Não, pois é, só. E interessante, quando você fala, não, eu não atuo, eu falei, cara, atua e não sabe, né? Na verdade não é que não sabe, é que aplica, só que não assina RT, não presta serviço com isso. É que essa parte de telecom também é muito engenharia elétrica, né? Não, tem muito. E eu gosto muito dessa área. Eu acabei indo mais para essa área de telecom, então... Inclusive teve uma época que tinha muito, né? Eu lembro na época que tinha muito técnico em telecomunicações. Telecomunicações, tinha verdade. Muito, e teve até engenheiro de telecomunicações, tiveram bastante engenharia e tal. Depois deu uma sumida até e tal. Aqui em Caratinga mesmo, acho que o foco lá era... Depois foi para eletrônica de potência. Show. Fernanda. É isso aí, obrigada. Também quero te agradecer, viu, Max? Agradecer aqui por compartilhar esses conhecimentos conosco. Já vou seguir seu canal, já vou lá acompanhar as dicas do Max Dicas. Deixo o convite aqui para o pessoal também acompanhar. Vou aproveitar para reforçar o convite do Thiago. Acompanhe o INEA e o CREA aí nas redes sociais. A rede social do INEA é @INEA_Caratinga. Vocês já podem acompanhar que lá vocês vão ter acesso aos principais momentos aí do nosso podcast. É isso? E aproveitar e deixar para vocês aqui um agradecimento por acompanhar-nos até aqui. E a gente se vê no próximo Engetalk, se Deus quiser. Até lá. E a gente se vê para falar mais sobre engenharia.